Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Você para vir para o Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 7. Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 7. Não importa como está a sua versão, eu gostaria de pedir a gentileza de você ler em voz alta comigo. Podemos fazer isso juntos nesse momento? Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Muito bem. Só que não valeu. Vamos fazer de novo? Isso. Vamos lá? Prontos? Proferimos a santa palavra nesse lugar. Proferimos na autoridade dela. Proferimos no poder dela. Você não tem autoridade, você vai acabar daqui a pouco. A palavra de Deus diz que ela vai durar eternamente. Não é? Então é diante dela que nós estamos nesse momento e nós proferimos essa palavra que ecoa por toda essa terra nesse lugar. 1, 2, 3 e já. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pode orar? Ore por todo mundo que ouve. Tenha misericórdia de quem fala e ore por ele também. Vamos nesse momento. Ó Espírito Santo, nós necessitamos muito que o Senhor nos destrave. Nós necessitamos muito que o Senhor nos libere. Há tantas amarras e pesos e fardos. O Senhor nos chamou para uma vida leve, uma vida nobre, uma vida frutífera. E às vezes estamos tão presos no nada. Amarrados, Deus, em amarguras e medos e incredulidade. Um senso de orfandade tem dominado a gente. Mas Deus, nós nos abrimos para o Senhor nessa hora. Nós queremos nos alinhar com o Senhor, com seus propósitos. Nós queremos, Deus, perfilar contigo e reagirmos aos teus comandos e vivermos, Deus, a vida de significado que o Senhor tem para nós. Essa é a nossa petição, que essa hora seja uma hora de ministração tua mesmo, que a tua palavra, como diz de si mesma, penetra em nossas vidas como uma espada de 2 gumes e ela vá ministrando a nós. Que a tua palavra, como ela diz de si mesma, que é um martelo que esmiuça a rocha, ela vem então, Deus, despedaçando as fortalezas de mentiras e enganos no nosso coração. E a gente possa experimentar a liberdade para a qual, de fato, o Senhor nos chamou. Meu Deus, permita-nos não sermos ouvintes tardios. Nós sabemos pela tua palavra que isso te incomoda. Isso endurece o coração. Deus, mas que o Senhor encontre a gente hoje aqui com o coração disposto a se inclinar, gente disposta a se render e se mover por fé simples. Oramos em nome de Jesus. Amém. Não 4 domingos, mas há 4 momentos atrás, nós temos pensado um pouco sobre o que nós estamos chamado de a era do Espírito. Você pode dizer isso em voz alta? 1, 2, 3 e já. Na era do Espírito. Nós começamos em Pentecostes e a partir de lá, nas oportunidades que estamos tendo, revisitamos o tema e pensamos nisso. E esse versículo que nós lemos é a base para a gente pensar nisso. Jesus está nos últimos momentos com os seus discípulos aqui na terra, as últimas horas dele com os discípulos aqui nessa terra. E ele diz algo especial para os seus amigos. Ele diz o seguinte: eu tenho uma verdade para dizer para vocês. Eu preciso ir. Veja o que Jesus diz assim: é melhor que eu vá. Quer saber de uma coisa? Gente, é melhor para vocês que eu vá.
Porque se eu não for, aquilo que é melhor para vocês não vai se dar, que é a chegada do Consolador. Essa é a ideia que Jesus tem sobre esse tempo na terra, esse tempo que a igreja vive, esse tempo em que eu e você estamos inseridos. O tempo da igreja se manifesta, se opera na era do Espírito Santo. Então Jesus olha para a pessoa do Espírito Santo, e isso é muito comum na Trindade, e isso nos escapa muito em como filhos da Trindade. Isso nós pecamos muito por não imitarmos a Trindade. Pensa em gente que se honra, e aqui é uma maneira do Espírito Santo ser honrado por Jesus Cristo. Ele faz questão de dizer que o ministério do Espírito Santo na terra para a igreja seria muito melhor do que a presença dele. Isso é algo especial para nós. E temos observado ao longo desse tempo que o Espírito Santo está dentro de salvos. Se você entregou a sua vida para Jesus, se Jesus é o seu Salvador, se humildemente você reconheceu os seus pecados e viu em Jesus o seu bendito intermediador e único e suficiente intermediador, rejeitou santos e qualquer outro tipo de intercessores, e entendeu aquilo que a Escritura diz, que não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Se essa verdade ganhou o seu coração, e se você se rendeu a Jesus Cristo, você é salva pela graça de Deus. Tem algum salvo aqui nessa noite? Então não existe nenhum salvo que não tenha dentro de si a pessoa poderosa do Espírito Santo. Você é o trono dele, eu sou o trono dele. E nós observamos essas verdades em momentos passados, observando versículos específicos para isso. Eu quero avançar com os irmãos nessa noite, e já observando que nós não estamos assim numa série, né? Nós estamos num estudão bíblico mesmo. Diga assim, estudão bíblico. Isso, é isso que nós estamos fazendo, a velha e boa EBD, num domingo à noite com todo mundo. Observamos o texto sagrado, pensamos no tema e vamos fazer assim. Eu gostaria de chamar você, então, para você folhear a sua Bíblia. Quem aqui está com a Bíblia raiz mesmo? O backup, levanta assim bem alto. Se tem alguém que está levantando, até 5 caras assim, determinada. Isso mesmo. E nós outros que esquecemos e não trouxemos, estamos só com a online mesmo. Levanta a mão aí, a sua. Eu estou com umas 10 aqui dentro, né? Quem tem mais alguns aí, ótimo. Todo mundo municiado, muito bem. Você que está em casa, por favor, é bom que você está aí. Desejamos o dia que você vai poder estar aqui conosco. Alguns nos vêm de muito longe. Apareça um dia para estar com a gente. Vamos ler então alguns textos. Eu quero observar Atos capítulo 5 com você. Atos 5:32 é o texto de agora. Eu já disse aqui algumas vezes que poderia ter colocado tudo na tela, facilitaria muito a vida das pessoas, mas como seu pastor eu não quero ficar facilitando muito a sua vida, eu quero te dar trabalho. Certo? Atos capítulo 5. Versículo 32. Atos 5:32. É interessante. Os discípulos estão num momento de defender a fé, de falar de Jesus, do ministério de Jesus, da sua vida, dos seus milagres, da sua ressurreição. Eles estão sendo acuados, eles estão sendo pressionados, e eles levantam a voz para dizer: ora, nós somos testemunhas desses fatos. Quais fatos? A virgem deu à luz um menino. Ele cresceu e viveu na Palestina, um ministério poderoso, vida santa, expulsou os demônios, curou o cego, mudos, surdos, paralíticos, recebeu pecadores, perdoou o pecado deles, tudo porque o Espírito Santo de Deus estava enchendo a vida dele. Morreu morte injusta no lugar dos pecadores, o justo como uma oferta agradável diante de Deus. Louvado seja o Senhor. Ao terceiro dia ele saiu do túmulo, porque era impossível que a morte o detivesse. Esses eram os fatos que os discípulos estavam narrando e dizendo: nós somos testemunhas destas coisas. E aí o texto bíblico avança de maneira maravilhosa e diz o seguinte: e o Espírito Santo de Deus também é testemunha. O Espírito Santo que Deus deu para aqueles que lhe obedecem. Acho esse texto assim muito especial para nós começarmos a pensar um pouco sobre essa pessoa e o ministério do Espírito Santo, com base em alguns textos hoje. Perceba algo interessante, que aquelas testemunhas, né, eles levantam a voz para dizer: nós somos testemunhas.
Não. Eles levantaram. Mas vocês estão bem hoje tá bom. Gostei já dessa sua manifestação. Aliás, vamos fazer isso tudo junto? Diga assim, nós somos testemunhas. Isso. Eles disseram isso. Entendeu? Somos testemunhas desse fato. Quais fatos? Esses que eu narrei. Nós temos aí o pessoal da área jurídica. E o pessoal da área jurídica sabe que a definição básica de testemunha é alguém que viu ou ouviu algum fato. Não é? Vai narrar isso diante de um juiz sob pena de perjúrio, não é, se for convocado para falar, certo? Mas é alguém que viu alguma coisa, que saberia dizer alguma coisa. O termo testemunha na Bíblia é mártir, dá a ideia de que alguém que morreria por causa de uma verdade. Esses cidadãos aqui, eles estão olhando e dizendo, nós vimos isso, nós não temos como negar isso. Nós testemunhamos esse fato, nós vimos Jesus morrer e vimos Ele ressuscitado e somos quase 500 testemunhas de sua vida pós-morte, ficou na terra por 40 dias conosco. Nós somos testemunhas da vida dEle, da existência dEle. Só que esse discurso, ou pelo menos o discurso dessas testemunhas oculares, foi silenciando pela morte deles. Foi morrendo um a um. Ano 100, por exemplo, depois de Cristo, possivelmente, esse último dos discípulos, né, ali de Jesus, João morreu por ali, e talvez alguns outros viveram um pouquinho mais, só que daqui a pouco as testemunhas oculares se foram. Agora você percebe uma coisa que eu acho tão interessante, é que o Espírito Santo permanece como uma testemunha ao longo dos séculos. Nesses 2 últimos milênios, o Espírito Santo se levanta aqui e ali, através das Escrituras, inclusive, para testemunhar. Diga comigo, testemunhar. Diga mais alto, o Espírito Santo testemunha acerca da obra, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo. É isso que o Espírito Santo está fazendo, ele é uma testemunha de Jesus Cristo. É algo maravilhoso. Portanto, quando a mensagem do nascimento de Jesus, da morte de Jesus, do sacrifício substitutivo de Jesus como oferta no meu e no seu lugar, quando a notícia da ressurreição de Jesus Cristo chega a alguém, você está diante de uma ação direta do Espírito Santo. É Ele que está promovendo isso, é interesse dele isso. Ele quer que essa mensagem libertadora, salvadora, transformadora atinja todas as pessoas, e como uma testemunha viva da obra de Jesus Cristo, o Espírito Santo anda por esse mundo todo, promovendo essa verdade, esparramando essa verdade. E aqui chega algo interessante para mim e para você. Gosto de pensar nisso. Se esta mensagem chegou até você, é porque o Espírito Santo insistiu com você. Hoje, talvez você esteja aqui nessa noite, pela primeira vez, segunda vez, está ouvindo a mensagem do Evangelho já há algum tempo, resistindo aqui e ali. Eu vou dizer uma coisa para você, o Espírito Santo de Deus, Ele é uma pessoa maravilhosa, Ele testemunha de toda a benignidade, grandeza, bondade, favor expresso por Deus em Jesus Cristo, em seu favor. E Ele insiste para que você creia no testemunho que Ele dá, através da sua mãe, através do seu pai, através do pastor, através da igreja, através das santas escrituras. O Espírito Santo insiste com homens e mulheres, a fim de que creiam na verdade sobre Jesus Cristo. Vamos avançar um pouquinho? Eu gostaria que você visse comigo para Tito. Uma carta de Paulo, não é? Então ali Novo Testamento, não é? Vamos lá. Tito, capítulo 3, nesse estudão bíblico aqui, não é? Você que está em casa também, vai folheando as escrituras com a gente, vai lendo e vai participando. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 3. Texto poderoso, texto especial para nós. Assim diz a Sagrada Escritura: pois nós também no passado éramos loucos. Tito 3,3, muito importante isso, quando as Escrituras dizem quem nós éramos. Não há ninguém salvo porque era bom. Nós éramos loucos, insensatos, perdidos, desmiolados, descabeçados. Esse é o quadro. E o texto bíblico procede: nós éramos desobedientes, nós estávamos desgarrados,
éramos escravos de todo tipo de paixões, éramos escravos de todo tipo de prazeres, nós vivíamos em maldade e inveja, éramos odiados e odiávamos os outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por qualquer obra de justiça que nós houvéssemos praticado, mas por causa de sua infinita misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Santo Espírito. Dê um aleluia aí onde você está. Esse era o nosso quadro. Esse texto fala de nós. Não havia justiça nenhuma, nós odiávamos, éramos odiados, vivíamos em maldade, inveja, e olhe bem para mim, por favor, essas coisas ainda nos assediam, essas coisas ainda estão aqui querendo espaço na minha e na sua vida. Basta a gente ver o nosso comportamento às vezes no trânsito, basta a gente ver o nosso comportamento às vezes com o filho da nossa cunhada, basta a gente ver o nosso comportamento com o salário dos outros. Essas coisas vão nos irradiando, vão tentando nos assediar novamente aqui e ali, porque era esse o hábito que nós vivíamos antes. Nós não somos mais escravos dessas coisas, entretanto sua voz ainda ecoa dentro de nós, e o processo de santificação e renovação e transformação, ele é operado em nós pelo poder do Espírito Santo. Quando nós estávamos escravizados por estas coisas, a palavra de Deus diz que a bondade do Senhor, diga a bondade de Deus, diga o seu amor para todos, levante a voz, diga o seu amor para todos, nos salvou. Não porque a gente fez alguma coisa boa. Na verdade, a palavra de Deus ensina que os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Significa então, irmão, que você e eu não temos nada para trocar. Não há uma moeda de troca com Deus. Nem lá no passado e nem hoje. Não existe isso. Tudo que Deus faz por nós, diz o texto aqui, é por sua infinita misericórdia. Levante a sua voz, diga: Deus é muito bom. Deus é muito bom. E aí o texto diz então aqui que Ele nos salvou, porque teve compaixão de nós, e nos regenerou, ou seja, deu vida nova pela ação do Espírito Santo. Ele nos transformou pelo seu Espírito Santo. Os salvos receberam então uma nova vida e são transformados, renovados, santificados, aprimorados por uma ação determinada, decisiva, constante do Santo Espírito de Deus que habita seus filhos e filhas. O que o Espírito Santo está fazendo hoje, dentre algumas coisas, Ele está transformando a minha mente, transformando o meu coração e transformando a mente e o coração de muitos salvos que estão aqui reunidos nessa noite para a glória dEle. Ele está nos envolvendo nesse desafio da santificação, porque é dito que sem santificação ninguém verá o Senhor. A minha e a sua salvação não tem a ver, irmãos, com uma posição que não se percebe avanço. Pelo contrário, a minha e a sua salvação, ela tem a ver com uma posição que vai avançando. A palavra de Deus diz que nós avançamos de glória em glória. A palavra de Deus diz que nós vamos avançando em santificação para então encontrarmos-nos com o Senhor. E é isso que o Espírito Santo está fazendo na minha e na sua vida. Vamos abrir outro texto. Vamos lá, para até chegar onde eu preciso. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Folhei a Bíblia aí. Deixa eu ouvir o barulho da Santa Escritura sendo mexida. 1 Coríntios capítulo 2. Nós vamos ler versículos 9 e 10. Diz assim a palavra: mas como está escrito. É isso que diz a sua Bíblia? É isso que diz? Mas como está escrito. Vamos fazer um parênteses. Agora o apóstolo Paulo, sob a inspiração do Espírito, ele cita um texto. Ele vai citar Isaías 64, versículo 4. Você que está anotando? Eu vejo algumas pessoas anotando, que bom que você está anotando, pode colocar a margem, Isaías 64, 4. Essa é a citação que o apóstolo Paulo agora diz, assim está escrito. Vamos ver o que está escrito. Diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano
o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha que texto maravilhoso. Eu gosto desse texto. Tem mais alguém aqui que já citou esse texto para algumas pessoas, assim, já enviamos, né, numa carta, etc. Eu já fiz isso também várias vezes. Agora, vamos olhar o texto. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte: assim como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ponto. Acabou a citação. Veja agora o que o Espírito prossegue dizendo através de Paulo. Entretanto, estas coisas Deus tem revelado a nós por meio do seu Espírito Santo. O Espírito Santo sonda, examina todas as coisas, até mesmo os mistérios mais profundos de Deus. Aleluia. É interessante. Isaías, quando levanta a sua voz, no seu período de ministério, homem consagrado, homem que viu a graça de Deus, o trono de Deus, mas como todo e qualquer profeta, ele vai falar de uma verdade em expansão. Ele não sabe tudo, ele não vê tudo. A revelação de Deus é progressiva. Isaías levanta a voz para dizer: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de alguém aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que texto maravilhoso. Ele está falando de uma grandeza, ele está falando de uma beleza, ele está falando de algo insondável, algo que a gente não imagina. É algo bom demais. Diga comigo: bom demais. Essa era a visão de Isaías acerca das coisas que Deus tinha para quem? Para quem? Para aqueles que o amam. Só que para ele era um mistério. Isso não havia sido revelado. Agora você percebe que isso é a ideia do Velho Testamento. Porque agora a cruz se levanta. Pentecostes se cumpre. O Espírito Santo desce agora, o conhecedor da mente e dos mistérios de Deus, desce para habitar agora dentro de filhos e filhas. E o texto bíblico prossegue dizendo que aquilo que nem ninguém ouviu e nem entrou em coração humano, Deus agora está revelando a nós por meio do seu Espírito Santo. Nessa nova era, nesse novo tempo, nesse período da nova aliança, os segredos de Deus, a profundeza de Deus, a grandeza de Deus, a beleza de Deus está sendo partilhada com seus filhos e filhas, porque o Espírito do próprio Deus tem prazer de revelar a filhos e filhas aquilo que Deus tem no seu coração para aqueles que o amam. Esse é o seu privilégio na nova aliança. É por isso que o Espírito Santo foi apresentado como algo melhor pelo próprio Cristo. Algo bom para a minha e para a sua vida. Veja o versículo 12, você que está com a Bíblia aberta, versículo 11. Na verdade o apóstolo explica, que assim como o seu Espírito sabe tudo de você, o Espírito Santo sabe tudo sobre Deus. Versículo 11. E no versículo 12 ele diz o seguinte: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Diga em voz alta comigo: nós não temos recebido o Espírito do mundo. Ah, você pode fazer melhor do que isso. Nós não temos recebido o Espírito do mundo. Nós temos recebido o Espírito que vem de Deus. É isso que o texto bíblico diz. Para que conheçamos, diga comigo, conheçamos tudo o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para mim, por favor. Nós estamos muito envolvidos nas coisas que os homens preparam. Nós estamos muito afetos e por dentro, e ligados, e às vezes incomodados e atingidos pelas coisas que os homens têm preparado. Disse hoje de manhã aqui que muitas pessoas vieram para o culto e já sabiam de um monte de novidades e notícias que a imprensa vai soltando, e imagino que agora à noite ainda mais é isso. Ouvimos coisas que os homens preparam, coisas que os homens fazem, e às vezes pensamos nas guerras dos homens, na taxação dos homens, na política dos homens, nós pensamos nas ideologias dos homens, nós pensamos no nosso patrimônio, nós pensamos nos nossos esforços, nós pensamos naquilo que a gente tem para fazer durante a semana, nos títulos que nós sonhamos com eles. Olhe para mim, por favor. São coisas reais, sim, nos atingem, sim, tem o seu quê de importância, sim, mas o Espírito quer falar comigo e com você das coisas que Deus preparou. Nós estamos muito focados nas coisas que os homens preparam. E o Espírito Santo veio para revelar
aquilo que ouvidos não ouviram, olhos não viram, mas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem alguém que ama a Deus aqui de coração profundo? Você está querendo honrar o Senhor, servir o Senhor com tudo que você tem? Pois bem, o Espírito Santo quer falar com você de coisas mais elevadas. Na era do Espírito, o Espírito não fica falando só das coisas da carne e da terra, porque dessas coisas ele não precisa falar, nós já falamos demais. O Espírito Santo quer falar de paternidade. O Espírito Santo quer falar de aliança. O Espírito Santo quer falar de sua presença. O Espírito Santo quer falar que os salvos estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. O Espírito Santo quer convencer a gente que existe alguém que tem um poder absoluto e que todos os reis da terra vão curvar o joelho diante dele e todo mundo vai dizer que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. O Espírito Santo quer nos falar da justiça vindoura. O Espírito Santo quer nos convencer acerca do nosso lugar no reino de Deus e dos propósitos que Deus tem para a gente cumprir em relação à nossa família e ao mundo. O Espírito Santo quer falar do fruto do Espírito, dos dons espirituais, de sinais e maravilhas que Ele quer produzir. Coisas que olhos não viram e ouvidos não ouviram, são assuntos de Deus, porque Deus preparou essas coisas para aqueles que o amam, e isso foi vedado na velha aliança, mas na nova aliança o Espírito Santo quer revelar isso ao coração de filhos e filhas. Meu irmão e minha irmã, Deus tem assunto bom para você, coisa boa para conversar com você. Tem revelação de Deus para mim e para a sua vida. O Espírito Santo quer nos esclarecer sobre assuntos mais elevados. E eu e você somos chamados então para fechar a porta do nosso quarto, da nossa correria, limitar um pouco a nossa mente tão preocupada com tantas coisas, e muitas delas completamente desnecessárias para nós, algumas delas tão importantes e vitais para a gente, mas Ele quer que a gente dê um break nessas coisas. Pegamos a nossa Bíblia Sagrada, fechamos a porta, vamos lá para o lugar secreto, porque tem novidade de Deus para nós, revelação de Deus para nós, para sustentar a gente. Na era do Espírito é isso que o Espírito Santo está fazendo conosco. E o Espírito, e Jesus está dizendo, vai ser muito melhor para vocês se eu for, porque daí Ele vai vir para estar com vocês. Essa é a ideia de Deus. Muito melhor, diga comigo, muito melhor. É assim que o Senhor vê esse tempo que nós estamos vivendo. Posso continuar mais um pouco olhando a Bíblia assim com você nessa noite? Vamos mais um pouquinho? Posso ir aí? Vamos continuar o nosso estudão aqui com pelo menos mais 3 versos. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Vou chamar você a ler junto. Não importa a sua versão. Leia em voz alta. Na verdade, leia em voz silenciosa aí, para você ter um contato com o texto. Romanos 8, 26. Agora vamos ler em voz alta? Todo mundo junto? Deu tempo aí para você ler, né? 1, 2, 3 e já. Na era do Espírito é isso que o Espírito Santo está fazendo. Eu acho interessante o texto. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda onde? Está com a Bíblia aberta. Onde é que o Espírito ajuda? Na nossa fraqueza. O Espírito olha para nós, sabe que não há tanta força assim, não há tanta condição assim, então Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Às vezes a enfermidade chega e nós experimentamos fraqueza física. Às vezes as tristezas chegam e nós experimentamos fraqueza emocional. Às vezes a fé está sendo tão provada, e nós começamos a experimentar fraqueza espiritual. Fraqueza em alguns momentos, irmãos, faz parte da existência do filho e da filha de Deus. Nos vemos às vezes débeis em alguns momentos para resistir ou para enfrentar determinadas circunstâncias. E aí a palavra de Deus diz algo que o Espírito Santo faz quando o crente se percebe em fraqueza. A palavra de Deus diz que o Santo Espírito nos ajuda na nossa fraqueza.
Eu tenho uma boa notícia para você. O Espírito Santo de Deus, na sua fraqueza, ele não é o teu acusador, nunca foi. Teu acusador é Satanás, o inimigo da tua alma. Na minha e na tua debilidade, o Espírito Santo é o nosso perfeito ajudador, e você deveria agradecer a ele aí onde você está por causa disso. Ele nos ajuda na nossa fraqueza. Ele nos ajuda nos momentos em que a força vai escapando. E daí o texto prossegue dizendo: porque nós não sabemos sequer orar como convém. Eu acho esse texto maravilhoso, porque isso não diz que eu não devo orar. Pelo contrário, a ordem bíblica é orai sem cessar. Mas é um texto que diz: olha, esse povo aí não sabe nem orar direito, então eu vou fazer o seguinte: o Espírito Santo vai interceder por eles com gemidos indizíveis, inexprimíveis. Eu estou achando você pouco empolgado com as verdades da Bíblia, porque esse texto aqui, irmãos, ele está dizendo para mim e para você que você nunca orou na vida sozinha. É isso que esse texto está dizendo para você. Você, irmão, nunca, um filho de Deus, jamais orou sozinho. Porque quando o filho dobra o joelho, ou levanta a voz, levanta as mãos, seja em lágrimas, em dores, em gritos, em louvor, em celebração, o Espírito Santo está gemendo por esse filho, por essa filha, diante de Deus. É o seu ministério, há alguém maior intercedendo por você. Você já viu aqueles crentes que eles ficam correndo atrás dos outros, pedindo oração o tempo todo? Eles não entenderam ainda que o Espírito Santo intercede por eles com gemido inexprimível diante de Deus. Portanto, eles não sossegam numa verdade espiritual. Eles fizeram um acordo com a orfandade. Eles acham que Deus não é por eles, então eles precisam que os outros sejam. Nada contra, irmãos, a gente pedir oração dos outros. Nada contra. Tudo contra. Você pedir oração pelos outros sem ter a profunda convicção de que existe o Espírito Santo intercedendo pela sua vida o tempo todo. Nós temos dito aqui nesse púlpito aqui, que se você é salvo, tem algum salvo aqui nessa noite? Por favor. Isso, tem algum salvo? Ok, salvo pela graça em Cristo Jesus. Se você é salvo pela graça em Cristo Jesus, você está muito melhor do que você imagina. A minha grande questão é que eu estou pouco consciente disso. Estar mais consciente disso transformaria esse culto num outro ambiente. Transformaria o local que a gente trabalha num outro ambiente. Portanto, diante dessa intercessão profundamente eficaz que o Espírito de Deus faz, solte os teus pesos. Solte os teus pesos. Nós deveríamos orar com as mãos abertas, assim, sabe, com o coração aberto, falando: Senhor, esse peso aqui é seu, Senhor, esse peso é seu. Algumas vezes na vida, eu disse para mim mesmo, e até disse para o Senhor em orações de modo agradecido, que eu sou um problema dele. Porque quando você comprou lá aquela bicicleta sua, aquele carro, quando você comprou uma propriedade, aquilo passou a ser problema de quem? Seu. É você que tem que reformar, é você que tem que cuidar. Se você não pagar o IPTU, e assim vai, é seu. A palavra de Deus diz que eu fui comprado por bom preço. Tem mais alguém aqui que tem essa certeza? Fui comprado por bom preço. Deus comprou com a porteira fechada, como diz aí, ó, comprou tudo. Portanto, Ele é o responsável pela sua vida e pela minha vida. Eu e você podemos abrir as mãos, porque a grande questão minha e sua é que a gente puxa o peso para nós, como se nós não tivéssemos ninguém por nós. Esse sentimento de orfandade, ele acaba com a gente. Esse sentimento de orfandade faz os nossos cultos, às vezes reuniões religiosas, faz com que a gente se posicione no mundo como homens e mulheres que têm uma lista de coisas para fazer, que senão não agrada a Deus, e se não agradar a Deus, a gente não tem relação com Deus. Esse tipo de coisa é horroroso. O texto bíblico diz que o Senhor me comprou por bom preço, eu sou propriedade dele, Ele sabe cuidar daquilo que é dele. Tem alguém que acredita nisso aqui? Ok, então amanhã a gente vai levantar e vai dar duro a semana inteira. Mas a gente sabe que não é só a força do nosso braço, é a misericórdia e a compaixão de um Pai maravilhoso. Então, diante do fato de que o Espírito Santo intercede por nós, nós podemos chegar para Ele trazendo os nossos medos.
Estava lembrando, a gente hoje de manhã aqui, os estudiosos dizem que 365 vezes existe uma ordem bíblica que é não tenha medo. Diga comigo, não tenha medo. Não tenha medo. E aí a gente acha que a gente ofende o Senhor se a gente tiver. Portanto, a gente vai orar e vai adorar, fazendo de conta que a gente não tem medo nenhum. E a gente vai vivendo uma vida de hipocrisia diante do Senhor. Porque a gente acha que Ele não vai entender o fato de eu dizer para Ele, eu estou apavorado. A gente acha que Ele vai nos condenar por isso. E aí a gente não fala, às vezes, em nossas orações, o que de fato está pesando em nosso coração. A gente fala, Senhor, eu estou morrendo de medo do meu filho naquela situação. Eu estou morrendo de medo de liderar essa célula hoje à noite, parece que não vai dar certo. Senhor, olha, pelo amor de Deus, não tem ninguém para pregar hoje à noite, que eu confesso que eu estou meio com medo de não conseguir deixar o recado claro. E a gente vai então apresentando diante de alguém que geme por nós de modo inexprimível, diante de Deus, por pura compaixão de nós. A gente vai achando que Ele nos acusa e coisa do tipo. Nos pesa e coisa do tipo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem tem peso para você é Satanás. O Senhor quer levar os seus pesos. Ele quer que a gente troque os nossos fardos com o dele, porque é melhor coisa para a nossa vida. Eu chamo você a concordar com essas verdades, porque isso é transformador. Vamos avançar aqui. Efésios capítulo 3, versículo 16. Estamos pensando um pouco no Espírito Santo, seu ministério, sua ação, seu interesse. Efésios capítulo 3, versículo 16. Vou ler aqui, tudo bem? Anote aí. Diz o seguinte, o apóstolo Paulo está orando. E o versículo 16, ele diz assim, oro para que segundo as suas muitas riquezas em glória, Ele fortaleça vocês no íntimo, pelo poder do Espírito Santo. Oro para que o Senhor, em sua muita riqueza e glória, fortaleça vocês no íntimo, pelo poder do seu Espírito Santo. Infelizmente, às vezes, algumas pessoas fecham os filtros, fecham o coração, têm dificuldade com o tema poder do Espírito Santo, como se isso fosse uma heresia. Deixa eu dizer para você, o dono da igreja diz para os seus seguidores imediatos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A igreja tem a ver com o poder de Deus, a igreja tem a ver com a ação do Espírito Santo na vida dela. E veja, sem poder espiritual nós não avançamos. Sem poder espiritual nós não mantemos o casamento. Sem poder espiritual nós não vencemos as tentações. Sem poder espiritual nós não brilhamos a luz de Cristo na universidade. Pelo contrário, nós apagamos lá. Sem poder espiritual nós não conseguimos manter a nossa posição quando assediados, quando tentados, quando difamados. Sem poder espiritual nós não produzimos o fruto do Espírito, a bondade, a longanimidade, por exemplo. Sem poder espiritual não se fala em língua estranha, não se interpreta a língua estranha, não se tem palavra de conhecimento, não se cura enfermos, não se expulsa demônios. A igreja de Jesus não é um ambiente de homens e mulheres que ficam enchendo a cabeça de informações sobre textos sagrados. A igreja de Jesus é um ambiente de homens e mulheres que são informados pelas escrituras, têm conhecimento bíblico sim, mas anseiam pela manifestação do poder do Espírito Santo em seus íntimos. Porque isso é desejo de Deus para a sua vida. Eu não sei que tipo de preocupação você tem com a sua vida. O Espírito Santo tem a preocupação de encher você de poder espiritual. Tem alguém que concorda com ele aqui nessa noite para dizer, olha Senhor, se esse é o seu desejo e ninguém mais quiser, eu estou aqui. Essa deve ser a minha e a sua preocupação. A igreja nunca avançou na força intelectual. Olhe para a igreja no começo, pegue Atos, pegue Antioquia, veja. Jerusalém, Antioquia, veja as outras. A igreja nunca avançou com poder patrimonial ou na capacidade de planejamento e execução. Tais coisas são importantes, tais coisas têm o seu valor, tais coisas têm a sua utilidade, sim. Mas a igreja sempre avançou na manifestação do poder do Espírito em homens e mulheres e também na coletividade.
O apóstolo Paulo ora, eu oro para que o Senhor, em sua graça e riqueza, fortaleça vocês no íntimo de vocês, com o poder que emana do Espírito Santo. Eu acho que essa deveria ser a sua oração também. Eu acho que essa deveria ser a minha oração também. Na era do Espírito, ao interesse do Espírito, homens e mulheres mais cheios dele. Homens e mulheres mais revestidos dele. A igreja, a célula, a família, cada filho, cada filha, avançam nessa capacitação sobrenatural que o Senhor concede para o nosso íntimo. E ecoando essa fala dos céus, nós, Zacarias ouve esse som dos céus, e ele vai dizer, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Olhe para mim, por favor. O poder é do Espírito Santo. Diga, é do Espírito Santo. É dele. Ele tem essa autoridade, ele tem essa capacidade, ele tem essa força que eu não tenho. E é prazer dele compartilhar com seus filhos e filhas. Há uma dádiva do Espírito Santo para você, há um interesse do Espírito Santo para você, uma porção maior de poder espiritual. Ela está à sua disposição. Em ambientes como esse, mas lá no seu lugar secreto, ela está à sua disposição, lá no seu carro, quando você está orando, às vezes vai viajar longo, e você coloca lá um louvor, e você adora junto, e você ora em línguas estranhas, e glorifica o Senhor. Há uma disposição de poder do Senhor para mim e para a sua vida, e Ele é interessado em que a gente experimente isso. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Aí pode dizer um glória a Deus aí onde você está, só para eu ver que você está aqui. Deixa eu partir para o final com você. Não significa que eu vou acabar agora, mas estamos começando a descer. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. Na boa, fica tranquilo. Ótimo. Algumas versões não tem o versículo 14, porque o versículo 13 é junto com o 12, certo? Então na sua versão, que não é uma NVI, quantos tem NVI? O pessoal da NVI está, ok, tem o 14, os outros não tem, é isso? Quantos não tem o versículo 14 aí? Levanta a mão, ok, muito bem. Então, versículo 13 para alguns e 14 para outros. Vamos ler em voz alta? 1, 2, 3 e já. Sejam com todos vocês, diga amém aí onde você está, amém. Diga em voz alta comigo, a comunhão do Espírito Santo. Nós vamos ficar aqui um pouquinho. A comunhão do Espírito Santo. Vou enfatizar só isso, certo? Nós usamos esse texto via de regra no fim dos nossos cultos, é um hábito da igreja, não é? Durante muito tempo, impetrar a bênção chamada bênção apostólica. E o termo diz aqui comunhão. Pode repetir comigo, comunhão do Espírito Santo. Comunhão do Espírito Santo. O termo comunhão aqui é koinonia, não é? A dificuldade da tradução, a dificuldade de dizer o real sentido, não é expressa nesse texto aqui, comunhão. A palavra koinonia, ela dá uma ideia de parceria profunda. Olha, comunhão, certo? Comunhão. Parceria profunda. Ligadura intensa. Diga comigo, ligadura intensa. É aquela ligação assim que não se quebra. Koinonia aqui dá aquela ideia de compartilhamento e generosidade. Diga comigo, compartilhamento e generosidade. Koinonia fala de apoio e sustentação. Veja, como o termo comunhão fica um pouco vazio. O texto bíblico está dizendo assim para nós, e a parceria inquebrável do Espírito Santo. Toda a generosidade do Espírito Santo. Todo o poder de apoiar e sustentar você que o Espírito Santo tem.
a ligação íntima do Espírito Santo. É isso que o termo comunhão está dizendo aqui. Acho isso assim tão maravilhoso, porque esta é a ideia da Trindade desde a eternidade passada. Ter uma amizade profunda com homens e mulheres que foram lavados e transformados pela ação do Espírito Santo em suas vidas. Aqui se manifesta, irmãos, um desejo do Espírito Santo por você que está me ouvindo aqui já há algum tempo, e para você que hoje chegou aqui nesse lugar. Deus quer, na pessoa do Espírito Santo, ter uma amizade profunda com você. Levar os seus fardos, participar das suas dores, ajudar você em suas perdas, porque nós não temos o evangelho aqui de alívio o tempo todo, não. O evangelho de seguir com o Senhor tem lutas, tribulações e perdas, e o Espírito Santo quer estar conosco nesses momentos, manifestando a sua amizade profunda. Na era do Espírito, essa é a verdade de Deus conosco. O Espírito Santo é o melhor amigo que você tem. Seu marido, seu cônjuge, seus pais podem ser pessoas maravilhosas, mas eles nunca vão superar a amizade que o Espírito Santo lhe oferece. E Ele oferece de graça. Não tem a ver com a sua possibilidade de ofertar alguma coisa que Ele precise. Pense em alguém que entrega tudo a você, sabendo que você não pode dar nada de volta que lhe interesse. Essa é a ideia do derramar do Espírito sobre mim e sobre você. Uma amizade completamente sem interesse algum. A Santa Palavra ensina que o Espírito está em nós. A Santa Palavra ensina que o Espírito está unido a nós. Ela ensina que Ele age em generosa amizade para conosco. Ela ensina que Ele intercede por seus filhos. Ensina que Ele é fonte de ajuda e apoio. E eu preciso me render a essa ideia. Se nós estamos aqui nessa temática, a era do Espírito, e a última coisa que eu fico imaginando é um monte de gente com a cabeça desse tamanho, cheia de informação. A ideia nesse negócio de era do Espírito é a gente se inclinar para perceber, inclinar o coração para manifestar interesse e crer. Muitas vezes eu e você somos tentados a resistir a essas informações que a palavra de Deus nos apresenta. Hoje aqui nessa noite o espírito maligno e de rebelião contra Deus estão querendo arrancar essas coisas da sua mente, mas o Espírito quer que eu e você concordemos com ela de modo simples e verdadeiro. É isso que a Bíblia diz, então eu creio. Isso é transformador. Muitas vezes eu e você somos tentados a resistir, porque parece muito distante. Deus habitar dentro de mim? Como assim? Eu não mereço. Parece uma coisa, não é bem desse jeito. Deve ter alguma linha diferente nesse contrato que eu não estou lendo, porque não é possível que é tão de graça assim. A gente fica pensando, nossa, está faltando alguma coisa nessa verdade. É bem possível que nos últimos dias que a gente tem pensado nesse tema, uma espécie de um fogo, de um incômodo, tem levado você a mudar um pouco dos seus hábitos e dar mais atenção a essa pessoa bendita que te ama tanto. E aí, à medida em que você vai tentando se inclinar para Ele, uma resistência interna aparece. Eu estou falando com algumas pessoas de modo direto aqui. E pensamentos tipo, você não está tão perfeita assim, para achar que pode falar com o Espírito Santo com tanta naturalidade. Teus pensamentos não são tão puros. Espera aí, você nunca fez isso antes, para que você vai começar a fazer esse tipo de coisa agora? Por que você acha que vai encontrá-lo com tanta facilidade? Geralmente Deus se esconde um pouco das pessoas para testar o interesse delas. E esse tipo de coisa vai entrando assim na nossa mente, são tipo uma culpa que vai assediando nossa vida e nos dizemos que nós não temos direito a tudo isso. Ouça. O Espírito Santo não está dentro de mim ou dentro de qualquer crente porque eu quero ser santo. O Espírito Santo não está dentro de mim ou de qualquer crente porque eu tento não pecar, porque eu me esforço para manter o meu devocional em dia, porque eu quero viver uma vida moralmente elevada. Não, o Espírito Santo está dentro de mim e de cada crente porque Ele sabe que Ele é a minha única esperança. Eu não tenho condições de agradar a Deus, viver para Deus, sem a ação dEle. É um ato de generosidade, de compaixão. Ele sabe que só a ação dEle pode aplicar em mim
a obra da cruz, o perdão, a aceitação, a justificação. Só Ele que consegue aplicar isso em nós. Ele sabe que só a ação dele pode me libertar dos meus velhos hábitos e das cadeias que ainda tentam me manter escravizado. Ele sabe que só Ele tem condições de me capacitar para viver a vida que Deus tem para mim. Ele sabe que em determinados momentos da minha vida, só Ele vai me consolar de modo efetivo. Ele sabe que somente a sua ação pode me elevar desse nível, às vezes rasteiro que a minha fé está, e me fazer andar onde Ele de fato quer que eu ande. Ele sabe, por isso Ele insiste comigo. Insiste estar dentro de você. Insiste para que você creia que isso é verdade. Insiste para que você creia, porque isso pode mudar a sua vida e gerar outros impactos a partir de você. Ouça-me. O Espírito Santo está dentro do crente, apesar de suas imperfeições, de suas quedas, de suas inclinações para longe dele. Ele está dentro do crente porque ele aceitou estar aí. O Espírito Santo não está iludido acerca de mim. Ele me conhece muito bem. Ele está determinado acerca de mim. Louvado seja o nome dele. Determinado. Ele me fez seu templo não por meus méritos. Ele me fez seu templo porque Jesus Cristo se entregou por mim na cruz do Calvário. E pagou o preço dos meus pecados. Pagou o preço da minha aquisição. Ouça, você nunca vai ser suficiente. Nunca. Entretanto, por sua infinita misericórdia, Deus te faz suficiente ao imputar a você os méritos de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é evangelho. Isso é cristianismo. E aí surge uma pergunta, às vezes, nesse momento. Talvez esses dias tenha surgido, ou vá surgir daqui para frente, vamos antecipá-la. Mas se o Espírito Santo me ama tanto assim, se anseia tanto assim por mim, por que eu continuo do mesmo jeito? Por que meu tipo de oração não muda? Por que eu não estou fluindo nos dons? Por que isso? Por que aquilo? E a gente então vai olhando para coisas que não foram realizadas. E eu quero apresentar para você o início de uma resposta para esse tipo de pergunta, se é que ela existe no seu coração, porque muitas vezes na minha vida existiu no meu. E esse é o motivo da gente estar pensando um pouquinho nessa série. O fato de eu e você não estarmos vivendo tudo aquilo que a gente poderia estar vivendo é porque nós estamos desatentos. O Espírito Santo está sempre com você, mas nem sempre você está com Ele. Essa é a grande questão. O Espírito Santo anseia ter comunhão com você, mas não é essa a sua resposta concreta todos os dias. O propósito dessa série é dizer para mim e para você que toda essa graça, todo esse favor é uma grande realidade de Deus, é uma dádiva de Deus para mim, mas às vezes eu estou um pouco indiferente. Eu estou voltando para tantas outras coisas e às vezes eu estou resistindo uma proposta maravilhosa de vida que o Espírito Santo está me dando. Eu estou falando com algumas pessoas aqui que estão achando melhor ficar onde estão porque é mais cômodo. É mais controlável. Fica às vezes mais palatável. E eu tenho um recado de Deus para mim e para você nesse tempo aqui. Nós devemos vir humildemente. Há uma água jorrando e Deus nos chama para beber dela. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.